Em nome de Jesus, amém. Então hoje a gente vai continuar a nossa série aqui na comunidade sobre o que nós confessamos. Semana passada a gente viu um pouquinho sobre justificação pela fé, que a gente é justificado por Cristo Jesus, pela obra de Cristo Jesus. E hoje em especial nós vamos direto ao 5º artigo da Confissão de Augsburgo, que fala sobre a pregação. E quando a gente pensa em pregação, o que vem à nossa mente? Qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Pregar o evangelho, não é? E essa música falou bem, semear, pregar o evangelho para as pessoas, que quer dizer que esse evangelho seja espalhado por todas as pessoas. Mas Lutero, quando ele estava pensando nesse artigo, ele pensou realmente no escutar. Não tanto no pregar, mas no escutar. E isso fica um pouco estranho para a gente, ou soa um pouco estranho, porque a gente escuta o tempo inteiro que a gente deve ir para o mundo, pregar o evangelho. E esse artigo aqui da confissão, ele fala para a gente escutar, ou melhor, dar o valor que a pregação da palavra de Deus tem. Dar o lugar para aquilo na minha vida. E eu só fui entender isso quando eu estava na confirmação. Porque uma das coisas mais chatas que eu achava num culto era quando o pastor falava. Era na hora do sermão. E eu confesso para vocês, não tenho vergonha de falar. Eu já falei isso para o meu pastor antes da minha confirmação. E é um super amigo meu. E eu só fui entender realmente o valor daquele momento quando eu estava na minha confirmação. Porque na igreja que eu vinha, às vezes, a escola dominical não era junto com o culto. Então a gente ficava no culto. E eu achava aquela hora que o pastor falava, eu não entendia absolutamente nada. E óbvio, meu pastor era mega inteligente, daqueles estudiosos da teologia que usam todos aqueles termos que a gente chama de teologuês, que é uma terminologia que a gente aprende no seminário, e daí quando a gente se forma, a gente quer usar aquelas palavras difíceis, usa as palavras em grego e usa as palavras em hebraico. E hoje a gente vai entender um pouquinho do que isso significa na nossa vida, o momento da pregação. Por que isso é tão importante para os nossos ouvidos? O nosso texto do Evangelho, que eu selecionei hoje, ele fala bem disso. É o envio dos 70. E a gente sempre fala, Jesus tinha só os 12 discípulos, os 12 discípulos de Jesus, os 12 discípulos de Jesus. Ele enviou os 12 discípulos. E aqui, nesse texto, ele está enviando quantos? 70. Então, Jesus tinha muito mais que 12 discípulos. 12 eram aqueles mais chegados. 12 eram aqueles que Jesus chamou eles pessoalmente. Esses 70 provavelmente são pessoas que começaram a seguir Jesus. E imagina se Jesus estivesse hoje em dia, eu também estaria seguindo ele, eu ia largar tudo e ia seguir Jesus. As pessoas não compreendiam por que elas seguiam a Jesus. Óbvio, a gente sabe já, porque era Deus. Então, essa galera que estava com Jesus, Jesus disse, meu Deus, tem uma multidão de gente aqui, vamos organizar essa bagunça aqui. Vamos começar a juntar eles de duplinha. Jesus já pensou, vamos fazer os casalzinhos aí, as duplinhas aí, e vocês vão ser enviados de 2 em 2. Por que de 2 em 2? Nós tivemos uma experiência bem legal ano passado na nossa comunidade aqui, quando a Hora Luterana veio. Vocês lembram que nós saímos de 2 em 2 aqui no bairro e coisa, foi bem legal, né? Por que de 2 em 2 é mais legal do que sozinho? Um dá apoio para o outro, em casa, a gente dá apoio lá em casa para cuidar das crianças. Quando eu não estou ou quando ela não está, é aquele desespero, dá aquele tendel, é difícil a vida, falta aquele apoio. E a Bíblia, quando fala de apoio,
ela fala de suporte. Quando o outro está caindo, a gente vai lá e a segura. A palavra em grego que fala de apoio, ok, é dar suporte, não deixar a pessoa cair. Então Jesus mandou eles de 2 em 2 para fazer o quê? Lembra do texto evangélico que a gente leu há pouco? Para apoiar, mas Jesus mandou eles na frente de quem? Vocês vão na frente que logo eu vou. Eles tinham que fazer o quê para Jesus? Preparar o caminho. Porque Jesus estava indo naquele lugar. E Jesus deu recomendações específicas para eles. Não levem o quê? Bolsa, que não é para guardar nada. Porque imagina, as pessoas estão fazendo milagre, coisa arada. Ah, não, toma isso aqui, olha que legal. Né? As mulheres iam enlouquecer, né? Imagina, não poder levar uma bolsa. Ferrou. Mas eles estavam dizendo, não era para levar nada. Por quê? Porque eles tinham que estar o quê? Focado o quê? Na missão deles. Focado no que eles tinham para fazer. Hoje, muitas vezes, até o nosso celular nos tira da nossa missão. E eles tinham que fazer o quê? Preparar o caminho para Jesus. Vão lá, se as pessoas te receberem bem, vocês falem do reino de Deus, falem das maravilhas, falem que o reino de Deus está próximo, curem as pessoas e, quando sair, que a paz esteja com vocês. O que isso significa? O que significa paz? É estar descansado, tranquilo, seguro. Onde tem paz não tem guerra. É um ditado popular famoso. Se tem paz, não tem guerra. Então as pessoas estavam tranquilas, em paz, seguras, descansadas. Mas Jesus fez um jogo de palavras aqui, né? Ele disse, aquele lugar que não aceitar vocês, façam o quê? Pegue a paz de volta. É tipo assim, ó, que Deus te abençoe e te guarde. Peraí, me devolve. Que Deus me devolva a tua bênção e... É sério? Jesus está dizendo aqui, se alguém não receber vocês, até o pó da sandália vocês batem antes de sair. Não é para levar nem a poeira daquele lugar junto. Por que será? Isso é difícil, é duro. A gente sempre vê um Jesus amoroso, um Jesus bonito, um Jesus que prega amor, um Jesus que ama as pessoas. E Jesus está aqui. Se eles não quiserem escutar, que se lasquem. Vocês escutaram o reino de Deus. Se vocês não querem, e Jesus diz aí, para onde que eles vão? Para o reino dos mortos. E óbvio, o reino dos mortos é onde? O inferno. Sheol. É o lugar onde não tem Deus. E aonde não tem Deus tem morte. Não tem vida. É para lá que vão. Mas o que isso tem a ver com pregação da palavra de Deus? Olha a última parte do nosso texto, versículo 16. Quem ouve vocês está me ouvindo. E quem rejeita vocês está me rejeitando. E quem rejeita está rejeitando tanto aquele que me enviou. É como se Jesus estivesse dizendo assim, aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. Vocês lembram do terceiro mandamento? Eu não vou errar, semana passada eu errei, né? Qual é o terceiro mandamento? Santificarás o dia do descanso. Esse aqui é meu catecismo que eu usei na minha confirmação. Né? Eu tenho ainda guardadinho. Porque foi aqui, quando eu estudei o terceiro mandamento, há muito tempo atrás, não vou dizer que ano, porque fica muito chato. Quando eu tinha 11 anos, eu tenho com 41.
há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, eu entendi o significado de ouvir a palavra de Deus. Quando a gente estuda o terceiro mandamento, Lutero foi muito sábio porque ele criou esse catecismo para os pais ensinarem em casa. E esse catecismo aqui meu pai comprou para minha mãe, quando eles casaram, e minha mãe sempre estudava. Quando eu fui para a confirmação, eu ganhei. A minha irmã ganhou um novo, porque eu não dei esse para ela, que esse era da minha mãe. E diz aqui, o significado do terceiro mandamento: santificar o dia do descanso. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra, mas devemos considerá-la santa, gostar de ouvir e estudar. Já pensou se essa galera, onde é que eles estavam indo, já tivessem estudado o terceiro mandamento? Eles iam saber, porque cada vez que tem a pregação da palavra, o que a gente é para fazer? Ouvir. A gente ouve por quê? Porque ela é santa. É a santa palavra de Deus. Às vezes a gente diz assim, mas Deus não fala comigo. Porque de certo a gente não está escutando. Santificar o dia do descanso não quer dizer que é só um dia da semana que eu tenho que escutar a palavra de Deus. E é o que muitas pessoas pensam, se eu vou uma horinha e pouco no culto, estou resolvido por essa semana. Deu já. É só o dia do descanso? Se fosse só o dia do descanso, nosso dia do descanso hoje é domingo, né? Isso é uma outra história lá para frente que a gente estuda sobre isso. Mas se a gente tivesse que santificar só um dia, seria 24 horas aonde? Na palavra de Deus. Daí Jesus foi bonzinho aí. Ele disse, todos os dias são santos. Então, tire um tempinho para a palavra de Deus todos os dias. E o ser humano vai facilitando as coisas, que hoje em dia inventaram um devocional que chama 5 minutos com Jesus. E a gente acha comprido para ler. Estou mentindo? Eu escrevi um devocional agora que chama-se Minuto Toque de Vida. É 1 minuto só. E eu trouxe para os alunos, tri emocionado, olha, sou autor de um livro, olha que massa. Um dos, né, somos 4. Pensei todo empolgado, olha aqui, um devocional, tri massa, olha aqui, ó. Tem um autor deles, um deles assim é mais ou menos, mas os outros são bons. E eu disse, é só 1 minuto de leitura, e as crianças olharam, os jovens, pastor, 2 parágrafos. Não, e daí eu fiz a leitura para eles em sala de aula, eu terminei a leitura e aí gostaram, e o menino lá atrás, pastor, deu 1 minuto mesmo. E ele cronometrou, para ver se era 1 minuto. Quanto tempo a gente está gastando na palavra de Deus todos os dias? Muito pouco. Pouquíssimo. A gente gasta tanto tempo com tanta outra coisa. E com a palavra de Deus, muito pouco. Olha o que diz o nosso 5º artigo aqui do Ofício da Pregação. Que foi escrito em 1530. Que quer dizer, há muito tempo atrás. E olha como é atual. Para conseguirmos a fé, qual fé? Aquela fé que a gente aprendeu semana passada. Justificação pela fé. Se tu não estava aqui, entra no YouTube e assiste a pregação. Vale muito a pena. Então ele começa falando assim, para conseguirmos essa fé, aquela fé que nos justifica, aquela fé que nos torna salvo, aquela fé que eu posso ser feio, chato, briguento,
pecador, desgraçado, todos os dias aquela fé ainda me salva. Para mim conseguir esta fé, como é que eu faço? Diz assim: instituiu Deus o ofício da pregação. E a pregação não é pregar, que nem Lutero fez, pregou as 95 teses na Catedral de Wittenberg. Instituiu o ofício da pregação, o que quer dizer? Escolheu pessoas para estudarem a palavra de Deus e para compartilharem isso conosco. Quem? Os pastores, os ministros, os diáconos, os líderes, todos aqueles que estão compartilhando conosco a palavra de Deus. E hoje em dia até youtubers. Eu uso muito em sala de aula, tem vários youtubers que são pregadores maravilhosos. E diz assim: dando-nos o evangelho e os sacramentos. O que a gente escuta aqui todo sábado? O evangelho. O evangelho é o quê? A boa notícia. Qual é a boa notícia? Somos salvos por Cristo. Mas o que isso significa? A gente tem que voltar um pouquinho e entender o que era antes. Para mim conseguir ser salvo, para mim conseguir ter o perdão dos pecados, eu precisava fazer o quê? Sacrifícios. Precisava cumprir regrinhas, fazer coisas para agradar a Deus. E aquelas coisas eram imperfeitas, eu tinha que repetir, sacrifício, repetir. Imaginem hoje, toda semana eu sacrificando. E aí Jesus veio e colocou um ponto final. Essa é a boa notícia. Eu não preciso mais fazer nada. Tudo é dado a mim de graça pelo Evangelho. A boa notícia, o perdão dos pecados. Eu já sou perdoado. Free! Se eu tenho Jesus no meu coração, se eu tenho essa fé, eu sou um perdoado. Eu já tenho tudo isso. Então quer dizer, estou de boas. Dando-nos o Evangelho e os sacramentos. Quais são os sacramentos da nossa igreja? Batismo e Santa Ceia, que a gente celebra todos os cultos. O que isso faz conosco? Fortalece o quê? A fé. Pelos quais, como por meios, dá o Espírito Santo, que opera a fé. Então, o que a gente ganha através da fé? A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, se eu tenho fé, eu tenho o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o quê? O perdão dos pecados. Eu vou na ceia por quê? Porque eu preciso alimentar essa minha fé. Imagine ficar sem comer um dia inteiro. Oh, quem sabe até dá, né? Imagina 2. 3 já era. Se é uma pessoa que nem eu, que tem guardado, né? Tem reserva, é sempre bom ter uma reserva. Mas imagina, né, Gabriel? O Gabriel não tem reserva nenhuma, já era. Já era. O que quer dizer? Nós precisamos alimentar a nossa fé. E a gente alimenta a nossa fé através de palavra e sacramentos. Então, quando a gente está escutando a pregação da palavra de Deus, a gente dá valor para a palavra de Deus, a gente participa dos sacramentos, a gente está alimentando a nossa fé. E ela continua viva. Teve uma pessoa uma vez que perguntou: pastor, como é que eu sei quando eu não tenho mais fé? Eu disse: a dúvida basta. A pessoa que perde a fé, ela não vai nem pensar nisso. E a gente, eu vou dizer a gente, eu já pensei: será que a minha fé acabou? Será que eu não tenho mais fé? A dúvida ainda faz com que eu acho que eu tenho, acho que eu não tenho, acho que eu tenho que ir na igreja, acho que eu tenho que alimentar a minha fé. Quando eu não tiver mais fé, eu não vou estar mais nem aí. Aquilo já não faz mais diferença na minha vida. Então a dúvida é boa. E para mim sanar a dúvida, eu tenho que escutar a palavra de Deus e me alimentar
dos sacramentos para fortalecer a minha fé. E aí diz que o Espírito Santo opera algo, onde e quando lhe apraz. Eu posso começar uma pregação ali no shopping. Começo a falar de Jesus lá no shopping. E tem umas pessoas que hoje em dia fazem, né? Não estou dizendo se é bom, se é ruim, se é certo, se é errado. E algumas pessoas que estão escutando ali, o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo não trabalha quando ele é convidado. O Espírito Santo não trabalha quando uma pessoa diz assim, tá, vem agora estou pronto. Agora eu quero. É que nem dieta, sabe? Dieta a gente decide. Se a gente não decidir, já era. Com Deus não tem decisão. O Espírito Santo que decide. Hoje é tu. Hoje é tu. Hoje é tu. Não eu. Não sou eu que decide. E ele diz ali, quando lhe apraz, naqueles que ouvem o Evangelho, o qual ensina que temos, pelos méritos de Cristo, não pelos nossos, um Deus gracioso, se o cremos. E aí ele condena algumas coisas aqui. O que isso está dizendo para a gente hoje? Que é importante a palavra de Deus. É importante a gente estar conectado à palavra de Deus. É importante a gente estar se alimentando da palavra de Deus. E hoje em dia tem maravilhosos artifícios e coisas para a gente estar alimentado da palavra de Deus que a gente não imagina. Se vocês querem dicas de youtubers para assistir, de música para escutar, pergunta para mim, pastor Valdomiro, ou para qualquer um dos líderes da nossa comunidade. Eles sabem exatamente. Programas de estudo bíblico na internet. É impressionante a quantidade de coisas que a gente tem. E digo a nossa igreja. Se já for no site da IELB alguma vez olhar a quantidade de coisas que tem lá para a gente alimentar a nossa fé. A quantidade de pregação que tem lá. A quantidade de material que tem lá. E a gente fuça em tanta coisa na internet. E a gente esquece de fuçar naquelas coisas que nos alimentam. A gente busca coisas sobre dieta, a gente busca coisas sobre arrumar uma geladeira que estragou, a gente busca coisas como ficar mais bonito na festa, né? Como me vestir casual, ok? A gente busca tanta coisa na internet e a gente esquece. Clica lá, estudos bíblicos para fortalecer a fé. O Google vai ter mais de 12 milhões de coisas para vocês. Ah, pastor, mas nem tudo é bom, ok? Nem tudo é bom. Mas vocês têm os guias espirituais de vocês, que estão dispostos a ajudar vocês nessa caminhada. A gente simplesmente tem que ouvir. E às vezes a gente não quer ouvir. Eu disse um tempo atrás que eu estava estudando o livro de Romanos. E agora já faz um tempinho que eu estou correndo e andando de bicicleta. Hoje de tarde eu saí andar de bicicleta. E daí eu botei os fones de ouvido. Não sempre eu ponho, porque às vezes me atrapalha, né? Mas hoje eu estava afim. Daí eu, vou escutar uma música, não sei o que. Botei uma música. E eu gosto muito de rock. Aí comecei a andar de bicicleta, escutando rockzão. E aquilo me acelerou. E a música me acelerando, e eu acelerando. E eu já estava esbaforido. Daí parei. Vou botar uma música cristã, eu vou andar mais relaxado. Aí eu botei uma música cristã e curti mais a minha pedalada. E aquilo me fez bem. Porque além de eu estar cuidando do meu corpo físico, eu estava cuidando do meu espírito. Porque eu estava escutando o quê? Coisas que alimentam a minha fé. E tem um ditado bem comum, e até um versículo da Bíblia. A boca fala do que está cheio o meu coração. Se a minha boca só sai porcaria, se na minha boca só sai coisas más, é porque o meu coração está cheio daquilo. E o coração só enche pelo ouvido, pelos olhos,
Então vamos focar na palavra de Deus, que é o importante para nós, que fortalece a nossa fé, que nos deixa felizes, que nos enche de gozo e alegria. Porque Jesus mesmo falou no texto do Evangelho, o reino de Deus está próximo. Aonde está o reino de Deus? Aonde? Lá no céu ou aqui? Aqui já, aonde existe palavra e sacramentos. Aí está Deus. Na ceia a gente diz que é o corpo e o sangue de quem? De Cristo. Presença real. O que quer dizer? Aqui e agora. Jesus. Presença real. Então, o que nós confessamos sobre a pregação da palavra de Deus? Que temos que estar sempre dispostos a ouvir, para alimentar a nossa fé. Que Deus nos mantenha firmes nessa mensagem, que possamos sempre falar de Cristo para outras pessoas e estar dispostos a ouvir a mensagem de Deus. Amém.